Onde você estava na tarde de 12 de junho de 1993? Trabalhando no jogo. Ah, você trabalhou no jogo? Eu trabalhei no jogo, porque naquele momento eu fazia uns bicos. Aí tinha uma... Como é que chama? Sabe essa rádio mundial que existe hoje e tal? A rádio mundial, naquele momento, ela tinha voltado. É uma rádio que tinha parado no tempo e tal. E ela era, na verdade, a rádio difusora, que tinha feito sucesso nos anos 70 e tal, em transmissões de futebol. E aí ela sumiu. E naquele momento, começo dos anos 90, houve uma tentativa de revitalizá-la. Aí um cara, enfim, uma pessoa que eu acabei conhecendo depois, ele assume, ele meio que arrenda o horário. E aí ele me chama para trabalhar. A gente se conheceu e ele me chamou para trabalhar com ele. Então, eu fiz praticamente toda a campanha de 93, porque a difusora fazia Jogos dos Grandes aqui em São Paulo, até da Portuguesa. Você sabe que em toda a minha carreira, eu trabalhei um jogo como repórter de campo. Qual? Que foi um jogo da Portuguesa no Canindé. O técnico da Portuguesa era o Pepe. Exatamente em 93. E aí, então, nesse dia, eu fiz a abertura, fiz o pré-jogo, mas um pré-jogo de umas 2 horas. Depois eu fiz o pós-jogo. Mas direto do Morumbi? Direto do Morumbi. Eu fiz o Campeonato Paulista final, aliás, os 2 jogos, né? E fiz também a final do Brasileiro contra o Vitória. Na final, no segundo jogo, foi para mim um momento muito emocionante, porque eu estava do lado do meu pai. Meu pai veio para São Paulo assistir o jogo e tal, ficou lá pertinho da gente. Foi o dia que eu apresentei meu pai pro Fiore. Porque aí no Morumbi, naquele setor, ficavam 3 rádios, uma ao lado da outra, né? Enfim, divididos aí por um vidro como esse aqui. Isso no Brasileiro, né? No Brasileiro. Não, isso já em 93. Lá não. Ah, sim, mas contra o Vitória. Contra o Vitória, você estava com seu pai. Não contra o Corinthians no Paulista. Não, contra o Corinthians. Ah, contra o Corinthians, que pareceu que era no Brasileiro. Porque assim, e aí ficavam a Rádio Bandeirantes, a Rádio Globo e a gente. Sim. E aí tinha um vão assim, ficava lá todo mundo, quem ia fumar, ficava ali fora. Então foi quando eu apresentei o meu pai pro Fiore. Na final do Campeonato Brasileiro, aí acontece um outro fato curioso. O Osmar Santos estava no Morumbi para fazer o jogo, e o Osmar Santos sempre convidava alguém, um artista, um político, não sei o quê. E na final contra o Vitória, o Osmar convidou o Zé Serra, palmeirense, Zé Serra. Sim. E o Serra levou a família toda, a esposa, a filha, um monte de assessor e tal. E não cabia todo mundo lá na cabine. Então alguns ficaram conosco na cabine lá da difusora, que tinha uns 2, 3 gatos pingados. O narrador, o comentarista e eu. Né? Porque a gente não era atração. Não tinha hype igual um pouco. E aí, a esposa do Zé Serra e acho que a filha dele ficaram lá na cabine assistindo o jogo lá com a gente, até porque não tinha espaço lá na outra. Estava cheio de assessor e tal. E falando em Osmar, eu estive agora, 10, 15 dias atrás, em Portugal. Fiquei 3 dias em Portugal. E aí eu tomei uma cerveja com o Odinei Edson, o irmão mais novo, né? Falamos muito de Osmar Santos, claro, né? E o Odinei é uma grande figura também. Mas eu falei, aí eu contei pro Odinei, falei, olha, o teu irmão, naquele Palmeiras Vitória, levou esse cara. Eu contei exatamente essa história aqui e tal. E a gente riu muito e lembrou histórias do Osmar. E como era pra você ali novinho, administrar essa imparcialidade de ter que estar trabalhando no microfone no momento que o Evair bateu o pênalti ali? Caiu uma lágrima? Como que era pra... Eu vou falar uma coisa. Quando eu falo no microfone, numa situação como essa, dá até pra disfarçar um pouquinho. Eu acho que eu consegui essa habilidade. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Quando eu não tô no microfone, cara, aquele dia eu desabei como o dia lá do enfim, do Flamengo. A gente vai pôr existe isso aqui. Fica sacanagem. Mas, cara, enfim, emotivo. O Palmeiras é uma das coisas que mais me emocionam na vida, assim, fácil. Foi o jogo que você mais se emocionou na sua vida? O Paulista de 93? Pelo todo contexto de sair da fila, ou teve um outro jogo que te emocionou mais? Eu acho que foi talvez esse jogo contra o Flamengo, porque eu lembrei muito do meu pai. O Pó de Porco agora tem site, www.podporco.com.br. Lá você vai saber tudo sobre o nosso podcast. Avante palestra e segura os porco!